Ok, vamos lá. O que é que a gente vai estudar hoje? Hoje nós vamos ver transferência de calor. Quais são os processos pelos quais o calor é transmitido? O calor, ele é movimentado, certo? O que é esse calor? Energia térmica. Então tem essa figura aí da chama, né? É uma fogueira, tem tudo a ver com esse mês, né? Fogueira de São João aí. E aí a gente tem o processo de queima da madeira aí, né? Então vamos lá, gente. O primeiro processo, e isso vocês vão encontrar aí no livro. O livro de vocês tem esse conteúdo aí. Lá no capítulo referente à transferência do calor. Então, o primeiro processo é a condução. São três processos: a condução, a convecção térmica e a radiação térmica. Então, são os três processos pelos quais o calor ele é transmitido, certo? Então, a condução é uma coisa muito simples de entender, faz parte do nosso cotidiano, muito diretamente, né? Iniciar aqui com um exemplo. Suponha uma pessoa que esteja segurando uma das extremidades de uma barra metálica, então está aqui, e que a outra extremidade seja colocada em contato com uma chama. Então aqui essa extremidade aqui na chama. Os átomos ou as moléculas da extremidade aquecida pela chama adquirem maior energia de agitação. Ou seja, aqui nessa figura vocês veem aqui as moléculas ó, avermelhadas para indicar isso. Elas ficam vibrando mais intensamente em contato com a chama. Ou seja, elas ficam mais agitadas. Parte dessa energia de agitação é transferida para as partículas das regiões próximas à extremidade. E a temperatura dessa região também aumenta. Então foi o que a gente está vendo representado aqui. Ó. Você tem as moléculas em azul, elas não estão muito agitadas. Mas o que, é que vai acontecer? Essa energia térmica ela vai começar a ser transferida molécula a molécula por toda a barra. Após certo tempo, a pessoa que segura a outra extremidade perceberá uma elevação de temperatura nesse local, certo? Então, ela vai ter que soltar a barra porque ela não vai suportar mais segurá-la. Por quê? Porque ela vai estar totalmente aquecida, certo? Ou seja, as moléculas em toda a barra, elas recebem essa agitação lá da extremidade. Então, esse processo se dá por condução. Né? Então, lá no texto que vocês vão encontrar, ó, houve, portanto, transmissão de calor ao longo da barra. Esse fenômeno continuará enquanto existir uma diferença de temperatura entre as duas extremidades, certo? Então, a temperatura mais quente aqui do lado que está sendo aquecida é a mais fria. Então, enquanto houver essa diferença de temperatura, essa transmissão do calor vai acontecendo. Só que é aquela coisa, né? Vai acontecer aquilo ali. Então, quando todas as moléculas atingirem a mesma temperatura, né, da barra, aí você vai ter o equilíbrio térmico, né? A barra vai estar totalmente aquecida. Essa transmissão foi feita pela agitação dos átomos da barra, transferida sucessivamente de um átomo para o outro, sem que esses átomos sofressem translação ao longo do objeto, ou seja, ali nas posições de equilíbrio. Então as moléculas vão ficar lá recebendo aquela agitação, sem que elas se desloquem. Esse processo de transmissão de calor é chamado de condução. A maior parte do calor transferido através dos objetos sólidos. Então percebam isso, ó. A condução, ela acontece nos sólidos. É transmitida de um ponto a outro por condução. O outro processo, que é chamado de convecção, aí já é diferente. Ele acontece em líquidos e gases. Ou seja, líquidos e gases, fluidos. Fluidos. A física chama um líquido, um gás, de fluido. Então, vamos começar com um exemplo também, né? Quando um recipiente com água é colocado sobre uma chama, né? Você pega lá a chaleirazinha com água, vai aquecer ela.
ferver, né? Coloca lá na boca, no fogão. A camada de água do fundo recebe calor por condução. Então, aqui embaixo, gente, ó, aqui embaixo, as moléculas do fundo do recipiente, né, um recipiente que é feito de aço inox, é feito de alumínio, ele começa a receber esse calor por condução. Consequentemente, o volume dessa camada, né, essa camada de água que está por baixo, que está no fundo, aumenta. Por que que aumenta? Porque no aquecimento, o volume aumenta. Aumentando o volume, a densidade reduz. Por quê? Porque existe uma relação inversa entre o volume de um corpo e a sua densidade. Quanto maior o volume, menor vai ser a densidade e vice-versa. E isso no aquecimento acontece como? Quando você aquece, né, o objeto, o fluido, se dilata, ou seja, aumenta de volume. Aumentando de volume, dilatando, a densidade cai, fica menor. E isso faz, né, como a densidade diminui, isso faz com que essa água que está no fundo, ela se desloque para a parte superior. E aí, quando se desloca, empurra as camadas de água que estão mais frias, e essas camadas mais frias descem, certo? Porque são mais densas. Descem. E aí o processo começa de novo, né? Então, o processo é esse. A água mais densa desce, que estava em cima, aí aquece, empurra mais fria, aí fica essas correntes, ou seja, fica um movimento, né, desse fluido, das moléculas do fluido, no recipiente. E isso vai acontecendo até quando a substância aquece por completo. Certo? Então, essas setas aqui estão indicando isso. Certo? Então, fica esse movimento aqui, ó, das moléculas. Sobe, desce, empurra as outras, elas descem, aquecem, e aí fica o processo. Então, formam-se essas correntes. Essa figura mostra isso. São as tais correntes de convecção. Então, aqui no texto, ó, vocês vão ler isso aqui, ó. O processo continua como uma circulação contínua de correntes de água mais quente para cima e mais fria para baixo, chamado corrente de convecção. Assim, o calor que é transmitido por condução às camadas inferiores é distribuído por convecção a toda a massa do líquido, por meio desse movimento, até que a temperatura de ebulição do líquido seja atingida, ou seja, até que o líquido fique fervido, né? Ferva. Então, a transferência de calor nos líquidos e gases pode ocorrer por condução, né? Pode ocorrer por condução. Mas o processo de convecção é o responsável pela maior parte do calor transferido através dos fluidos. Certo, gente? Então, não é uma coisa mirabolante de compreender, não. As correntes de convecção são formadas nos fluidos. Significa o quê? Significa que elas se formam, né, devido a essas diferenças de densidade, né, e até de pressão, nos líquidos e nos gases. Onde que você observa isso na natureza? Né, no clima, formação dos ventos. Isso acontece também. Porque para a formação dos ventos, existem essas diferenças de pressão e temperatura. Então, as massas de ar mais aquecidas, próximas à superfície, o que acontece? Né, como elas são menos densas, porque estão aquecidas, elas sobem. Quando elas sobem, empurram o ar que está mais frio em cima. E aí faz a formação de brisas, faz a formação desses ventos, certo? Então, é isso que acontece com a mudança de vento durante o dia e durante a noite, né? Durante o dia, a gente tem o que é chamado de brisa marítima, certo? Aí o que acontece aqui, ó? A camada de ar absorve mais calor aqui da água, certo? E aí, aquecida, essa camada de ar, juntamente com o líquido que está aqui, né? Essa camada de ar, ela
sobe porque é menos densa, e empurra o ar em direção à praia. Aí você vai ter aquela que é chamada brisa marítima. À noite acontece o inverso. A areia, né? Ela tem menos calor, temperatura baixa, e aí o processo inverso acontece aqui. Ó. E aí você tem a massa de ar deslocada da praia para a água. Então isso acontece porque isso tem a ver também com o calor específico da areia e da água. Né? Durante a noite, a água, como ela tem um calor específico maior, ela vai demorar um pouco mais, né, para resfriar. Em razão disso, vai apressar mais essa mudança de temperatura nela, então vai produzir o fenômeno, né? Então tem a ver com essas diferenças também nos calores específicos, tanto da água como da areia. E é um fenômeno interessante, né? Porque tá ali presente para todo mundo. Parece uma coisa feita, né? Feita para o ser humano. Mas é um fenômeno natural, devido a essas diferenças de temperatura. Podemos encontrar em nossa vida diária várias situações em que as correntes de convecção desempenham um papel importante. Na parte superior de algumas geladeiras, as camadas de ar em contato com o congelador cedem calor ao ar por condução. Por causa disso, o ar dessa região torna-se mais denso e dirige-se para a parte inferior da geladeira. Então, essas correntes de convecção elas estão circulando ali no interior da geladeira, gente. Isso faz com que os alimentos sejam resfriados lá dentro, certo? Enquanto as camadas de ar dessa parte se deslocam para cima, essa circulação de ar causada pela convecção faz com que a temperatura seja aproximadamente a mesma em todo o interior da geladeira. E aí o processo que acontece no interior da geladeira é o que acontece no ambiente refrigerado, que tem um ar-condicionado ligado. Né, por a serpentina que tem na geladeira, ela recebe o calor do seu interior. Né? Por quê? Porque esse calor está sendo jogado para fora. O calor que vem de quem? Dos alimentos, da água quente que você botou lá dentro. E aí acontece a refrigeração. Né? Os alimentos ficam frios. Por quê? Porque o calor está sendo jogado para fora. E esse processo acontece com essas correntes de convecção circulando no interior da geladeira. As mesmas correntes de convecção que são formadas no ambiente refrigerado. Então, perceba a semelhança que tem da geladeira com o ambiente refrigerado. Onde é que o ar-condicionado é colocado? Embaixo? Não, colocado no alto. Colocado no alto. Por quê? Porque ele vai receber esse ar mais aquecido e vai jogar ele para fora. Do mesmo jeito na geladeira. Então, uma pessoa que, por exemplo, instala um ar-condicionado, seja ele de qual modelo for, na base, embaixo, na parede, está fazendo errado. Que não vai dar certo essa refrigeração. Então, o ar-condicionado vai ficar lá em cima, justamente para receber essas correntes de ar mais aquecidas e jogar para fora. Então, essas correntes ficam circulando, né, até o momento em que todas as moléculas do ar elas fiquem frias, fiquem resfriadas, né, porque o ar é arrancado delas e jogado para fora. Então, essa formação de correntes térmicas, gente, se deve a variações da densidade do ar, que é o resultado das correntes de convecção que ocorrem na atmosfera. Então, essa figura está mostrando isso. As correntes de convecção na atmosfera, ao se moverem para cima, né, que é o ar mais quente, costuma ser aproveitado por alguns pássaros e também por pilotos de aviões planadores, né, aquelas famosas asa delta, né? Perdão. E também aqueles que usam aquelas roupas, né, especiais, e que aí faz com que eles aproveitem esses deslocamentos das massas de ar, né? Isso para ganhar altura. E aí fica esse movimento até encontrar outra corrente de convecção ascendente. No caso dos dispositivos de voo, torna-se possível percorrer enormes distâncias sem consumo de combustível. Aí olha que coisa interessante, né? Eles aproveitam essas correntes de convecção para poder planar. Né? Então essa figura aqui ela está mostrando isso. Ó. Né? Aqui você tem, ó, as asas deltas ficam nessa região aqui, ó, mais baixa. Os planadores ficam um pouquinho mais alto.
Aqui tem a região da base das nuvens, ó, olha a altitude, 1.200 metros, né, que é a distância até a superfície aqui. Então aí você ainda tem esses deslocamentos que podem ser aproveitados das correntes de ar. Então é um fenômeno que você vê o tempo todo, presente, no ambiente refrigerado, no interior da geladeira, as correntes de ar na formação dos ventos, né? Então elas estão presentes. O terceiro processo, que é a radiação térmica, essa aqui a gente vai falar um pouquinho mais dela. Eu vou botar um exemplo aqui para a gente tentar compreender ela logo de início. Então veja, ó, suponha que uma fonte de calor, como uma lâmpada fluorescente, por exemplo, seja colocada no interior de uma campânula de vidro, onde se fez o vácuo. Então está aqui a figura representando, ó, isso aqui. Então está aqui a lâmpada, está ligada. Então suponha que ela está um bom tempo ligada, ela já está um pouco aquecida. Aí você vem com essa redomazinha de vidro, então, encobre ela. Essa redoma, ela tem vácuo, ou seja, não tem ar lá dentro, é o vácuo. Se você aproximar um termômetro lá da campana, você vai ver o termômetro subir, né? Por quê? Porque haverá uma transmissão de calor de dentro para fora, através do vácuo que existe entre a lâmpada acesa e o meio exterior. Aí você pergunta assim, não, mas professor, você acabou de explicar que o calor, ele só se propaga, ele só é transmitido em sólidos, líquidos e gases. Ou seja, em matéria, isso é matéria. E agora você está dizendo que o calor pode ser transmitido no vácuo? Sim. Como é que ele acontece? Por radiação. Esse fenômeno é chamado de radiação térmica. Então, o calor é transmitido através de distâncias em que tem vácuo, não tem matéria. Então, aqui a figura mostrando isso, né? E qual é o exemplo mais próximo da gente? Que a gente está o tempo todo sujeito a esse tipo de transmissão de calor. É a radiação térmica, a energia térmica que vem do Sol. Então, essa energia, ela atravessa a distância que existe entre nós e o Sol em vácuo. Quer dizer, não tem atmosfera lá fora, no espaço, e mesmo assim esse calor, essa energia vem. Então, o processo é pela radiação. Todos os corpos aquecidos emitem radiações térmicas, inclusive os nossos. Né? Os nossos. Então, quando o nosso corpo está aquecido, a nossa temperatura está elevada, a gente emite essa radiação. Certo, gente? A gente emite. E existem sensores que captam. Então, por exemplo, aqueles sensores de temperatura que estão naquelas portas automáticas, o que eles fazem é isso, captar nosso calor, a energia térmica que emana no nosso corpo, e aí tem um dispositivo lá elétrico que, recebendo essa energia, dispara um sistema elétrico que abre aquelas portas. Então, todos os corpos aquecidos emitem radiações térmicas que, ao serem absorvidas por outro corpo, podem provocar nele uma elevação de temperatura. Aí é necessária a interação, né, gente? Quando um corpo está mais quente que o meio onde ele se encontra, ele vai esfriar até atingir o equilíbrio térmico, pois a taxa de emissão de energia é maior do que a taxa de absorção. Isso se deve porque o calor, ele sempre é transmitido do corpo de maior temperatura para o de menor. Né? É claro que se os dois corpos estão à mesma temperatura, gente, não vai haver calor, ou seja, não vai haver transmissão de energia térmica. Em física, radiação significa transferência de energia por ondas eletromagnéticas, né? Porque você poderia perguntar assim, bem, professor, como é vácuo por onde a radiação é transmitida? Então, não existe nada que possa estar recebendo isso. Sim, existe, que são as ondas eletromagnéticas. Elas são invisíveis ao olho nu, a maioria delas. Né? O nosso olho, ele só capta do espectro dessas ondas só a luz branca, que é a luz que vem do Sol,
que é essa luz que é produzida nas nossas lâmpadas. Então, essa luz branca, ela faz parte das outras ondas eletromagnéticas. Né? É uma faixa muito pequena do espectro, que é a luz branca, e que o nosso olho está adaptado para captar. As outras ondas eletromagnéticas, o nosso olho não consegue captar. Aí o que o homem fez? Construiu aparelhos para poder captar essas ondas. Que aparelhos são esses? Os aparelhos de ressonância magnética, os aparelhos de raio-x, os sensores de temperatura, para poder captar as ondas infravermelhas que o nosso olho não capta. Certo, gente? Então essa radiação, ela está aqui presente o tempo todo em torno da gente. Mas o nosso olho só capta a luz branca. A radiação é constituída pelas as ondas de luz, né, que são as ondas visíveis. Toda onda eletromagnética é capaz de se propagar no vácuo com a velocidade da luz. Ou seja, essas ondas, inclusive a luz branca, elas nos atingem, elas estão aqui sempre à velocidade da luz. A luz que enxergamos é um exemplo, né, já acabou de dizer, assim como também as ondas de rádio, as micro-ondas, a radiação infravermelha, a radiação ultravioleta, os raios-x e os raios gama. Todas essas outras ondas eletromagnéticas, o nosso olho não capta, gente, certo? Essas ondas se diferenciam umas das outras somente pela frequência e comprimento de onda. Então, aquelas ondas mais longas, que tem um comprimento de onda mais alongado, elas têm uma frequência de vibração menor, que são as ondas de rádio. Aí essas ondas é que transmitem os áudios, né? Através aí das ondas de rádio de FM, AM, que são tipos de ondas de rádio. Né? A radiação infravermelha, que é a responsável por transmitir o calor. É a radiação infravermelha. Aí tem a radiação ultravioleta. Na realidade, todas elas têm um pouco da energia térmica. Né? Elas transmitem. O que diferencia, né, é a frequência da onda eletromagnética se relaciona com o comprimento de onda através dessa expressão. Então, se você quiser determinar a velocidade de uma onda, ou o comprimento de onda dela, ou a frequência da onda, você usa essa forma. A velocidade da onda é o produto do comprimento de onda pela frequência. Eu não vou entrar em detalhes em relação ao estudo da ondulatória, gente, porque mais na frente a gente vai ver isso, movimento ondulatório. Então, V é a velocidade da luz, tá aqui, ó, 300 milhões de metros por segundo. O lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Então, aqui é só a legendazinha para mostrar isso. Né? Então, por exemplo, uma onda, né, que ela é transversal, então ela está se propagando no espaço, estou desenhando ela aqui grosseiramente, ó. Então ela vai ter um comprimento de onda, certo, gente? Vai ter um comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância de uma crista a outra da onda. Então, ó, essa distânciazinha daqui para cá é o comprimento de onda da onda, certo? Que está representado por essa letrinha grega aqui, ó. Aqui, ó, na forma, certo? Então, por exemplo, as ondas de rádio, elas têm esse comprimento de onda aqui muito grande. Então, a onda de rádio é uma coisa assim, bem espalhada, ó, certo? Já as ondas raio-x, raios gama, essas ondas, elas têm um comprimento de onda muito pequeno, ou seja, elas têm uma frequência elevada. Então, eu teria que desenhar algo do tipo, como eu estou fazendo aqui, ó. Então, ela tem um comprimento de onda pequeno, a distância assim, ou seja, são ondas bastante concentradas e capazes de gerar câncer nos organismos vivos, né, gente? Então, tem que ter bastante cuidado com essas ondas de frequência mais elevada, como a radiação UV, né, que é a radiação ultravioleta, e raio-x, principalmente raios gama, que são raios que vêm do espaço, por exemplo. O nosso planeta é protegido por um campo magnético que impede essa radiação de entrar, sendo danosa aos organismos vivos, né?
No caso da luz, as várias cores correspondem a frequências diferentes. Então, a luz visível, ela se situa no espectro eletromagnético, na faixa que se estende da luz vermelha, né, que tem esse comprimento de onda aqui, ó, 700 nanômetros, até a luz violeta, que tem um comprimento de onda de 400 nanômetros. Certo, gente? Então, a luz visível, a luz branca, ela está situada aqui dentro dessa faixa aqui, ó, que é a luz que a gente consegue ver. Então, dentro desse comprimento de onda, de 400 nanômetros até 700 nanômetros, que é o tamanho do comprimento de onda. Aí depois vem o raio ultravioleta, o raio X, o raio gama, né, que tem uma frequência elevada. E menos do que isso, as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, que tem comprimento de onda bem menor. Né? Aliás, comprimento de onda bem maior. Né? Então, esse termômetro que está aqui embaixo está mostrando os valores de temperatura para essas radiações. Veja que a luz visível, ela fica situada até 10.000 kelvins aqui. Existe uma relação com a temperatura. Então, essas ondas que estão aqui, tem esses valores de temperatura. 100 Kelvin, 1 Kelvin. E aqui os valores de temperatura, muito maiores aqui, para essas ondas mais concentradas. É uma frequência de onda maior. O Sol, né, que tem essa temperatura aqui, 5.527 graus Celsius, né, a sua radiação, emite luz branca, 45% da energia irradiada. E irradia no infravermelho, também 45%, e no ultravioleta, que corresponde a 10% do espectro. Em temperaturas muito altas, os corpos, como as estrelas, né, o Sol é uma estrela, tem luminosidade própria. Logo, podemos dizer que os corpos com luminosidade própria são muito quentes. Porque são fontes primárias de luz e energia, né? E calor. E aí tem essas porcentagens aqui de emissão dessa radiação. Esse é um estudo muito profundo. O espectro de emissão da superfície de uma estrela é semelhante ao espectro de um corpo negro. Um corpo negro. Aqui, olha, é um gráfico que mostra, gente, a relação entre a potência dessa energia irradiada em função do comprimento de onda da luz, né? Ou seja, em função do comprimento de onda destas ondas eletromagnéticas. Então, ele está relacionando as duas coisas. O corpo negro, gente, é um corpo que é altamente absorvente da energia térmica. Certo? Por isso, ele é negro. Ele é um tipo de modelo, que a física usa, né, para fazer essas comparações. Então, o que ele seria? É um corpo opaco, né, em outras palavras, é um corpo opaco que emite radiação térmica. Um corpo negro perfeito, aí aqui é que entra o modelo, né, ideal, ele pode ser definido como um corpo quente, cujas superfícies absorvem toda a radiação térmica que incide sobre ele, não podendo refleti-la. Então, se um corpo negro, altamente escuro, né, ele fosse perfeito, ele entraria nessa situação, ou seja, ele absorveria toda a radiação térmica que chega até ele, sem refleti-la. Então, essa é a ideia do corpo negro ideal, né? A temperatura ambiente, um corpo negro, ele parecerá negro, o que lhe atribui um nome, mas quando aquecido a alta temperatura, um corpo negro emitirá luz intensamente. Certo, gente? Então, aí aqui vem uma coisa interessante com os corpos negros, de cor negra. Né? Por exemplo, aqui em Teresina, o ideal é você estar sempre usando roupas brancas, claras. Por quê? Porque o branco ele reflete a radiação. Uma roupa escura, né? Uma roupa negrume, como se diz, absorve muito da radiação. E absorvendo a radiação térmica, na energia térmica, vai aumentar o calor, vai gerar um aumento de temperatura. Né? Então, você imagina você andar
num solzão aí de 40 graus aqui em Teresina, com a roupa toda preta, né? Aí tem um pessoal gótico aí que faz isso, né? Mas assim, sofre um bocado, porque o corpo negro, ele absorve muita radiação, né? Então, gente, esse gráfico, ele está mostrando isso, olha. Cada linhazinha dessa curva expressa um valor de temperatura. Estão vendo aqui, né? 3.000 Kelvin de temperatura, 4.000, 5.000. Então, as temperaturas que são decrescentes. São decrescentes. Então, o que acontece quando a temperatura do corpo se eleva? O gráfico está mostrando, né, que a radiação térmica emitida, né, ela começa a se deslocar na frequência, na sua frequência de vibração. Ela começa a se deslocar em direção às frequências de onda altas. Certo? É por isso que o corpo aquecido ele começa a emitir luz intensamente. Certo? Então, nessas faixas aqui, né, com comprimento de onda grande, né? Tá aqui, ó, 1, 2, vezes 10 a menos 6 metros. Você vai ter frequências elevadas, né? E aí você vê que existe esse deslocamento. Né? O pico do gráfico, ele começa a ir na direção aqui, ó, do ultravioleta. E você vê que nessa região aqui, que começa a emissão de luz visível, aqui nessa parte aqui do gráfico. Ou seja, é a luz que a gente consegue ver. Então veja que quando a temperatura, ou o comprimento de onda, ele vai ficando aqui, ó, um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior. Então, observe que o espectro, ele se desloca à medida que a temperatura aumenta. Esse deslocamento dessa curva é conhecido como lei do deslocamento de Wien. Aliás, é alemão, né? Wien, o deslocamento de Wien. Então, como é que se determina esse comprimento de onda máximo? Ó, existe uma expressãozinha que é essa aqui. Né? O comprimento de onda máximo, multiplicando a temperatura absoluta, né, medida em Kelvin, é igual a esse valor em metros por Kelvin. Certo? Não vamos entrar em detalhes aqui, não, porque a gente não vai ficar usando essa equação por enquanto, né? É só para mostrar para vocês, teoricamente, né, o que acontece aí quando você tem variações de frequência, o que acontece com a intensidade de um corpo que está sendo aquecido, né? Que ele aquecido ele vai começar a emitir energia, essa energia, à medida que a temperatura vai aumentando, ela vai se aproximando, né, das frequências das ondas mais intensas, por aí vai. Então, de modo geral, o calor que uma pessoa recebe quando está próxima de um corpo aquecido chega até ela por esses 3 processos: condução, convecção e radiação. Quanto maior for a temperatura do corpo aquecido, maior será a quantidade de calor transmitida por radiação, como acontece quando você se encontra próximo a um forno. Então, uma casa, por exemplo, pode ser aquecida pela luz do sol quando os raios solares atingem a parede da residência. Então, aqui, olha, esse diagrama está mostrando isso, né? Então, por exemplo, aqui a parede, né? Aqui tem um espaçozinho com ar, aqui. Aí o exterior tá a 34 graus Celsius, tá vendo? Aqui tem um ambiente condicionado, né? Com ar-condicionado, ó. Tá a 24 graus Celsius. Assim mesmo, né? Uma parte desse calor é transmitida, tá vendo? E aqui tem uma legenda mostrando isso. Né? Aqui está em linha reta a transmissão por condução. Né? A parede é sólida. Essa que está aqui, ó, tremidinha aqui, ó, né, que está fora, é a transmissão por radiação, né, radiação térmica. E, ao mesmo tempo, a transmissão por convecção através das correntes de convecção. Está sendo representado por esse símbolozinho aqui circular, certo? E aí, olha, no sólido, você está vendo que a transmissão da energia térmica é só por condução. Mas quando chega no ambiente, novamente acontece os 2 processos, radiação, certo? E corrente de convecção, né?
É bem interessante aí mostrando como é que é transmitido o calor aí nas paredes. Então, lembrando que no caso da radiação, né, mesmo que não haja, mesmo que não exista condução e nem convecção, mas a energia é transmitida por radiação. Basta que você se aproxime e você já sente. Como a transmissão de calor acontece no sentido da maior temperatura para menor, quando a luz do sol atinge uma parede, a transmissão de calor acontece por radiação, condução e convecção, que é o que a gente viu aqui, pelos 3 processos. É possível isolar termicamente o ambiente interno de uma casa com relação ao meio externo. Para isso são construídas paredes duplas, ou seja, paredes constituídas por 2 planos de alvenaria e um espaço com ar entre elas. Essa técnica é largamente empregada na construção civil. E aí é uma coisa interessante, que aí quando se faz isso, né, esse espaço com ar, como está aqui, olha, tanto externo como interno, você vai ter uma condução de radiação pequena, né, isso torna o ambiente ainda muito mais frio, certo, gente? Então, essas seriam as questões que a gente queria colocar aqui para vocês. Como a gente tem um certo tempinho, aqui eu trouxe também algumas questões para a gente debater, ó. Tem aqui, ó, a questão 5 do livro, né, referente a esse capítulo, a questão 6, a questão 7. Então, o que é que diz a questão 5, ó? Considere 2 barras, sendo uma de metal e outra de madeira. Uma das extremidades de cada barra é introduzida em uma fornalha. Você conseguiria ficar segurando por muito tempo a outra extremidade da barra de metal? Explique. Aí a letra B. Por que seria possível segurar a extremidade livre da barra de madeira durante um tempo maior? Do que a gente acabou de discutir, gente. O que é que vocês acham? Eu não quero dar minha opinião. Oxe, fala, Alessandro. Eu acho que não. Eu vou falar não. Por que O que vocês acham? Pois é, porque... E o que você acha? Fala, Sângela. Por que é mais... Não. Por que é melhor segurar dentro do forno a barra de madeira do que a barra de metal? Porque a de metal vai esquentar. Ela esquenta mais ou esquenta menos que a barra de madeira? Esquentar mais, que é ferro, Esquenta mais. Justamente. O metal ou os metais, eles têm uma condução térmica maior, né? Então, naquele exemplo lá que a gente viu da barra, era uma barra de metal. Já a madeira não, a madeira ela tem uma condução térmica menor, então ela não esquenta tanto, dá para você segurar por mais tempo, né? Então é uma questão simples aí, né, que acontece a transmissão por condução. Olha a sexta. Resumindo que é tudo uma questão por condução. Isso, justamente porque são sólidos, né? Os sólidos, a transmissão do calor acontece por condução. Olha a sexta, uma pessoa afirma que seu agasalho é de boa qualidade, porque impede, olha o que ela diz, impede que o frio passe através dele. Essa afirmativa é correta, gente? O que vocês acham? Eu acho que sim, porque o corpo é que dá o calor para o agasalho. Certo, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar aqui de uma das nossas primeiras aulas. O que a gente disse lá? A gente disse lá que o que acontece na transmissão de energia térmica? O que acontece? É sempre o calor que é transmitido. Quando é que você tem a sensação de frio? Quando deixa de haver calor, ou seja, quando deixa de haver essa transmissão de energia térmica, certo? Então, quando ela diz assim, ó, porque o meu agasalho impede que o frio passe através dele. Isso está errado, gente. Não existe frio. O frio é sensação térmica. O certo seria ela dizer assim, o meu agasalho ele é de boa qualidade porque impede que o calor do meu corpo
passe através dele, ou seja, saia, e não que o frio entre. Então, essa afirmativa ela tá errada por isso, porque não existe transmissão de frio. O que existe sempre é transmissão de calor ou não. Então, que fique claro isso. Agora, a letra B. O menino descalço em uma sala com piso cerâmico, coloca seu pé esquerdo diretamente sobre o piso e seu pé direito sobre um tapete. O tapete e o piso estão à mesma temperatura. Reparem, estão à mesma temperatura. Em qual dos dois pés o menino terá maior sensação de frio? Na cerâmica. Cerâmica, com certeza. Como é que a gente explica isso? Novamente, pelo processo de transmissão de calor por condução. Né? A cerâmica ela tem uma condução térmica maior. Certo? Já o tapete não. Então, vai ter um resfriamento maior em consequência. Certo? Então, do mesmo jeito, você tem a condução do calor em outros corpos, principalmente nos metais. Né? A cerâmica é outro exemplo. Então, a sétima questão. Quando estamos próximos a um forno muito aquecido, a quantidade de calor que recebemos por condução e convecção é relativamente pequena. Entretanto, sentimos que estamos recebendo grande quantidade de calor. Por quê? Veja que você não tocou no forno, né? Você só se aproximou desse forno. Você botou a mão lá, né? Pôs a mão, aí você já sente aquele calor à distância. Então, esse calor está chegando a você como? Não é por condução, não? Não, como ele está falando aqui, a condução é relativamente pequena, né? Essa da radiação. Da radiação. Da radiação, Ah, é justamente. a radiação mesmo. Esse calor você está recebendo a grande quantidade que vem dele por radiação térmica, certo? É o terceiro processo, né? Então, gente, como foi dito aqui já no finalzinho, antes dessas questões, esses três processos, eles podem estar acontecendo ao mesmo tempo, né? No caso da parede, né, que recebe a radiação, que recebe energia térmica que vem de correntes de convecção e que é conduzida pela parede através da condução. Então, esses processos podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Só que uma maior ou menor quantidade pode estar acontecendo em qualquer um dos três. Né? No caso do forno, a maior quantidade de energia térmica que você recebe vem pela condução através de radiação térmica. Certo? Beleza? Bom dia para vocês, até mais.